Entre os estudiosos no assunto, existe muita, mas muita especulação a respeito de uma seita, ordem secreta, que existiu durante 150 anos, gente, entre os finais do século XI e metade do século XIII. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar da seita dos assassinos. Dizem alguns, embora não haja confirmação, que a palavra assassino tem origem na alcunha dessa seita, pois seus integrantes consumiam haxixe e, motivados por essa droga, praticavam assassinatos e terrorismo sob encomenda. Sim, meus amigos, terrorismo é tão antigo quanto a humanidade. Pelo fato desses assassinos cometerem assassinato sobre o efeito do haxixe, eles foram chamados de hashishim, o que derivou a palavra assassino. Então a palavra hashishim, dizem alguns estudiosos, que surgiu então a palavra assassino. A seita dos assassinos, gente, ela era uma seita bem pequenininha, uma seita minúscula. No entanto, muito temida, principalmente na região do Oriente Médio. Dizem que os templários tinham muito relacionamento com essa seita, que eles faziam, digamos assim, algumas encomendas para essa seita. E essa seita tinha, assim, integrantes bem fanáticos, e esses integrantes não tinham medo da morte. Fanatismo esse, eu acredito, origina-se do carisma de seu líder junto com o vício do haxixe. Alguns autores dizem que eles ficavam o tempo inteiro fumando haxixe num harém com muitas mulheres, e volta e meia eles eram chamados então para cometer os assassinatos. Eles cometiam os assassinatos, e se eles sobrevivessem a esses assassinatos, voltariam para esse harém. Se não, eles morreriam e iriam para o paraíso, com as virgens. Quer dizer, essa história é muito antiga, essa história de morrer com o paraíso, conviver com as virgens. O seu líder, o líder dessa seita, chamava-se Hassan Sabbah. Ele era um fanático religioso, ele era meio que islâmico, meio que zoroastrista. Essa seita não tinha um fundamento só islâmico, né? Porque aí vem aquela ideia do ocidental achar que o islamismo é uma coisa violenta, né? Não. Qualquer seita, qualquer religião pode ser violenta dependendo aí do seu líder, da distorção que o seu líder possa trazer para essa seita. Esse Hassan, esse líder dessa seita, ele tinha um lema que espelhava muito bem o princípio que eles viviam. Ele dizia: nada é verdade, tudo é permitido. Essa seita, ela era chamada oficialmente de Ordem dos Nizarins, que ficava numa fortaleza chamada Fortaleza de Alamut. Ficava ali no norte do Irã. Os membros dessa seita tinham um treinamento militar muito forte, muito bem feito. E, segundo aí os autores, essa seita foi fundada no ano de 1090, quando esse Hassan Sabbah, que viveu mais ou menos de 1034 até 1124, ele retornara do Egito para a Pérsia. Esse Hassan Sabbah era persa, nasceu na Pérsia. Ele adquiriu muito conhecimento militar, muito conhecimento de terrorismo, porque ele ficou muito tempo envolvido nas lutas pelo poder entre a Casa Real Egípcia de Bagdá. Então ele decidiu já fundar uma ordem secreta para enfrentar os seus adversários. Para tanto, ele se inspirou em alguns rituais
de iniciação adotados pelos gnósticos. Eu vou fazer um dia um vídeo só sobre gnosticismo, só pelos gnósticos. E ele também tinha um gosto muito grande pelo esoterismo, principalmente a batania, que é uma ciência esotérica de origem lá do Oriente Médio. Também cultuava sinais secretos. Ele então criou uma teologia, uma espécie de religião totalitária, onde um só Deus, que no caso era Alá, porque há uma influência muito grande do islamismo, se fazia representar por um só imã, por um só líder espírita e por um só representante, que era, claro, o próprio Hassan, afinal de contas, né? Ele era o único representante de Deus na Terra. E ele tinha, então, autoridade de vida e morte. Muitos reis ocidentais e muitas ordens da cavalaria, principalmente templários, tinham ligações com essa ordem. É claro, eles faziam encomendas aí de serviços, né, para essa ordem. O Umberto Eco, não sei se vocês conhecem esse autor, eu adoro o Umberto Eco, ele é um excelente autor, ele tem muita coisa de história nos livros de Umberto Eco. Ele conta pra gente no livro dele chamado Baldolino que a imagem dessa ordem para as pessoas que estavam fora era que seus membros possuíam mulheres extremamente formosas, que viviam em um paraíso terrestre, que os motivava então a fazer tudo para cumprir então as ordens aí do Hassan. E eles, claro, voltavam correndo para essa fortaleza para continuar curtindo aí o seu haxixe e as suas mulheres formosas. Mas, infelizmente, foi feito um estudo bem recente dizendo que a verdade era bem diferente por causa do vício do haxixe. Então, eles obedeciam às ordens desse líder porque eles estavam completamente dependentes de um vício. E isso nos leva a concluir que o fanatismo de hoje pode ter como inspiração algumas práticas dessa ordem antiga, como diferença que o ópio, que o haxixe utilizados pelos antigos foi substituído hoje por aquele fervor religioso, aquele fervor ideológico, aquela coisa que se você está com problema, se você se dedicar a mim, se você se dedicar a meu Deus, todos os seus problemas vão ser resolvidos. E técnicas, é claro, de lavagem cerebral, né, apurada durante séculos e séculos e séculos. Quando vemos hoje um fanático explodindo a si mesmo e a outros, nós podemos constatar que essas ordens estão cada vez mais competentes na arte de controlar mentes, né? O caso do 11 de setembro, um exemplo, né, de fanatismo, de controle de mentes, né? E a imprensa mundial fica generalizando, né, essas coisas, dizendo que todo muçulmano, todo islâmico é violento, todo islâmico é capaz de fazer isso. Vocês não têm ideia do que um cristão fanático pode fazer também. O fanatismo é que é o problema, não é a religião. Aqui no Ocidente nós temos aí diversos aprendizes de Hassan. Não é preciso procurar muito para nós vermos aí o imenso poder dos traficantes. Não daqueles que estão lá na linha de frente vendendo drogas, aqueles que moram nos condomínios de luxo. Nós temos os governos tirando aos poucos, de forma imperceptível, as nossas liberdades, com a desculpa de aumentar a nossa segurança. Então é muito simples. Você tira a segurança do povo e começa a diminuir as liberdades com a desculpa de que você tirando as liberdades, você aumenta a segurança. Quer dizer, isso é maquiavélico, gente. Leiam O Príncipe de Maquiavel, que vocês vão ver que está tudo lá, isso. Assuntos sendo massificados, né? Para que os outros não se interessem, para que haja a perda de foco. Líderes religiosos que ficam mesclando esse controle, né, junto com uma imprensa, junto com a política e, finalmente, aqueles que de tão eficazes, esses sistemas de tão eficazes que nós nem conhecemos nem lembramos. Você tem todo o direito de me chamar de paranoico. Talvez eu seja. Aliás, tomara que você esteja com razão e eu realmente seja um paranoico. Vida longa e próspera. Ailton Alt.